Nós vamos continuar hoje, o nosso estudo de agora pela manhã, ele vai ser uma continuação daquele estudo de quinta-feira. E possivelmente nós, ao continuarmos essas transmissões online, vamos continuar tratando desse assunto da lei de Deus. Ele é um assunto que em todos os tempos, na verdade na igreja, em todos os tempos da história do cristianismo, sempre gerou muito debate, porque sempre foi feito um contraste entre lei e graça, e nós vamos ver alguns textos que realmente parecem indicar esse contraste, e isso faz com que muitos cristãos reflitam e eles pensem, não estamos mais então debaixo da lei, a lei não tem propósito nenhum, e isso gera sempre um conflito, e nós vamos ver já já. Antes disso, vamos orar ao nosso Deus e pedir a direção dele para nós, e a direção para a instrução da palavra neste dia de hoje. Pai, eu clamo a Tua graça e misericórdia e sobre nós, que mais uma vez estamos nos reunindo por meio deste meio eletrônico. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse meio que o Senhor nos dá, esse recurso que nós temos de estarmos como igreja, mesmo que separados, não estando no mesmo lugar físico, mas estamos em espírito usando este meio eletrônico para nos reunir, e assim edifica a Tua igreja, e como já temos sempre pedido, mais uma vez o fazemos, edifica-nos na Tua palavra, ó Deus, que seja ela aquela que nos una, e Jesus Cristo, aquele que nos mantém unido, e aquele que é o foco, ó Pai, de toda a nossa fé, e é por meio dele que nós estamos aqui, te servimos, e assim, ó Pai, que a Sua palavra, ela habite em nós, ela nos instrua, nos edifique. Assim nós clamamos agora em nome de Jesus. Amém. A questão fundamental que nós estamos tratando aqui com esses estudos e que nós queremos responder e abordar é: um cristão, ele está debaixo da lei ou não? A lei serve para ele. Devo eu hoje obedecer à lei? Qual é a minha relação como cristão na nova aliança, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, salvo pela graça? Qual é a minha obrigação em relação à lei? Alguns textos, como nós já falamos, que eles parecem indicar ou apontar na direção de uma nulidade completa da lei para conosco. Por exemplo, João 1,17, o apóstolo João diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O apóstolo João, no seu evangelho, parece estar aqui dizendo que houve um período da lei, que foi a antiga aliança, e esta lei ele está definindo como a lei dada por Moisés, e agora é um período da graça, vindo por meio de Jesus Cristo. A conclusão que, logicamente, vem disso é: não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E, na verdade, esta é uma frase bíblica que vem lá de Romanos 6,15, quando o apóstolo Paulo diz: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? É a pergunta do apóstolo Paulo. E a resposta dele é: de modo nenhum. Ou seja, parece que ele está dizendo que não estamos mais debaixo da lei, debaixo da graça, mas a gente deve continuar vivendo uma vida pura, mesmo que nós não estejamos, embora não estejamos debaixo da lei. Então, se você juntar esses dois textos, né, eles parecem apontar para o fato de que nós não temos mais nenhuma obrigação com a lei, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Quer dizer, você junta esses dois textos e, então, daí tira a conclusão de que nós, como cristãos, na nova aliança, não temos qualquer obrigação em relação à lei. Ela é algo do passado, está vencida, está nulificada, e nós agora vivemos debaixo da era da graça. Bom, irmãos, não é o que nós cremos e não é o que nós temos defendido aqui. Por quê? Porque, como nós falamos no último estudo, e eu quero voltar aqui em algumas coisas que eu falei no último estudo como recapitulação para nós entrarmos no estudo de hoje. Primeiro,
que a palavra lei, ela tem múltiplos sentidos. Quando um texto da Escritura usa a palavra lei, e quando você mesmo usa a palavra da lei, nós precisamos qualificar e dizer, olha, o que é lei? Lei em que sentido? E há vários sentidos que nós vimos na palavra lei. Ela tem um sentido mais amplo, que é simplesmente o desejo de Deus para nós. É aquilo que agrada a Deus. Esse é um sentido abstrato que engloba todas as ordenanças de Deus. É num sentido de lei absoluta. Nós vamos dar um nome a essa lei mais para frente, nesse sentido, como lei moral, que é um nome que tem sido historicamente utilizado. Mas a gente vai falar sobre isso em próximos estudos. Mas há um sentido amplo da lei, em primeiro lugar. Há um outro sentido em que a lei é utilizada como as escrituras do Antigo Testamento. O Senhor Jesus usa em 2 ocasiões, há 2 textos, ele usa a expressão lei para se referir a todo o Antigo Testamento, aquilo que foi revelado, registrado. Então, há um sentido em que a palavra lei, ela está falando de antiga aliança. Há um outro sentido, que nós vimos também no último estudo, em que a palavra lei é usada no sentido bem estrito, e normalmente daí ela é utilizada como lei de Moisés, para se referir aos 5 livros da lei, aqueles 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aqueles que Deus deu a Moisés e que ele escreveu, o Pentateuco, ou o Torá, como é referido pelo nome hebraico. Assim, então, ao se falar da lei ou lei de Moisés, a referência é a estes mandamentos, a estes 5 livros da lei, que não envolvem necessariamente obrigações ou deveres, mas os 5 livros de Moisés têm história, os 5 livros de Moisés têm poesia ali no meio, porque tem o registro de cânticos. Então, veja, esses 5 livros envolvem vários tipos literários, não somente aquele texto de obrigações ou de mandamentos em si. Há um outro sentido em que a lei ela é utilizada com o sentido, com a definição de mandamento também. Então, cada vez que nós utilizamos a palavra lei, nós temos que pensar que a lei em si, ao se referir à lei, e quando a Escritura trata de lei, ela não trata de lei num sentido único. Há vários conceitos de lei. Porque, como nós falamos na última aula, há uma lei absoluta, maior, geral, mas esta lei absoluta, maior, geral, esta lei que provém do próprio Deus, que emana dele, porque ele é um Deus de justiça, de coisas certas e de obediência, e ele instituiu isso na sua criação por meio de leis. Então, essas leis, elas são reveladas de várias maneiras. Elas são reveladas, como nós vimos, numa lei natural do coração, em que Deus ele imprimiu no interior do homem, quando Deus, na criação, imprimiu no coração do homem um senso de moralidade e um senso de certo e de errado. Claro que após o pecado, este senso de certo e de errado, ele foi corrompido, e ele foi desfigurado, mas ele ainda resta no homem. Aliás, é um grande debate o quanto deste sentido de lei natural, de lei do interior, de lei do coração, após o pecado foi corrompido, o que resta no homem? Se é possível, com aquilo que resta ao homem, ele construir uma lei que o faça conhecer a Deus em certo sentido, ou até num sentido civil, se é possível que pela lei natural se construa uma sociedade que agrada a Deus. São discussões que são feitas. De qualquer maneira, que nós não vamos entrar agora nesse aspecto e discutir isso, o que importa para nós é que a lei, então, que esta lei absoluta, ela foi revelada no coração do homem. Ela também é revelada, por exemplo, no estabelecimento da lei de Moisés. Ela está lá na lei de Moisés, registrada naquela lei da antiga aliança e dada a Israel.
Então, a palavra lei, ela traz vários sentidos em si, nós temos que pensar sempre em que sentido que nós estamos utilizando a palavra lei, ela não é uma única coisa. E assim, então, olhando para estes sentidos da palavra lei, nós precisamos interpretar a cada texto com muito cuidado e compreender aquilo que a lei diz. No último estudo, nós olhamos inicialmente para o texto de Mateus, capítulo de número 5, em que o Senhor Jesus, ele diz que ele não veio revogar a lei. Abra aí, se você está com a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 5, Sermão do Monte, versículo de número 17, o Senhor Jesus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus colocando aqui para nós que ele havia vindo não para anular a lei, para dar uma nova lei, para colocar atrás de si o antigo e agora estabelecer algo novo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que não veio fazer isso. Ele está dizendo que ele veio para cumprir. E o que nós vimos brevemente na aula passada é que o Senhor Jesus é aquele que cumpre a lei e obedece com perfeição quando nós não obedecemos. Ele é aquele que cumpre a lei, mas a lei num sentido de obediência total, de lei absoluta, de lei moral, né? Aquele sentido de a totalidade da lei, de tudo que agrada a Deus, não só a lei de Moisés. Ele cumpre a lei de Moisés, ele cumpre todo o requisito cerimonial da lei de Moisés, todo o requerimento civil da lei de Moisés, mas ele cumpre isso de uma maneira absoluta. E ele então ele tira o aguilhão da lei, o ferrão da lei, para todos aqueles a quem ele dá a graça da justificação. Então, se você pela fé acredita na obediência do Senhor Jesus e no seu sacrifício do Senhor Jesus, isto se torna seu. Você então passa a ser visto diante de Deus como aquele que obedeceu, porque o Senhor Jesus obedeceu em seu lugar e ele cumpriu a lei. Então é nesse sentido de que a lei, ela perde a sua eficácia, ela perde o seu próprio sentido de ser quando buscada como uma justificação. Daí Romanos 10,4 que nós vimos, né? Aquele que crê no Senhor Jesus deixa de usar a lei como um meio de se medir. Quando você crê no Senhor Jesus, você já não usa mais a lei como uma medida da sua justiça diante de Deus, de se medir espiritualmente, né, nesse sentido, porque a lei ela continua sendo uma medida e nós vamos ver isso de que maneira é também em estudos para frente, se Deus nos permitir. É importante frisar alguns textos aqui, como Gálatas 4:4, em que o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, ele nasceu de mulher, ele nasceu sob a lei, para ajudar aqueles que estavam sob a lei, para assistir aqueles que estavam sobre a lei. É engraçado que lá em Lucas 2, o texto que narra, né, o nascimento do Senhor Jesus e tal, e os seus primeiros dias de vida, Lucas enfatiza muito essa questão da lei de Moisés, de a ordenação da lei. Então, no versículo 22 de Lucas 2, ele diz que passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus, né? Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, né? Então o Senhor Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia, e depois dos 40 dias, aquele período de purificação, ele foi
ser apresentado no templo. E ser apresentado no templo é que o filho primogênito de cada casa, ele tinha que ser apresentado ao Senhor em sacrifício, né? Tinha que ser feito um sacrifício por ele. De novo ele diz, no versículo 23, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do Senhor será consagrado. E de novo no versículo 24, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. No versículo 27 ele diz que certo homem, né, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino a Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, está falando daquele sábio homem idoso, Simeão, né? E depois, no versículo 39 também, no fim desse texto, Lucas diz, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia. Por que Lucas está enfatizando, né? Segundo a lei, fazendo segundo a lei? Porque Lucas quer mostrar que o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Nesse caso aqui, a lei cerimonial, a lei dos judeus, aquela lei que Deus deu a Moisés lá no Sinai, e que era toda a lei que envolvia o culto, a religião, o relacionamento com Deus e o modo como deveria ser feito. O Senhor Jesus, ele fez tudo isso. Lá em João 15, o apóstolo João registra que o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei de uma maneira bastante peculiar. Ele diz assim, eu acho que eu anotei o texto errado, né? De vez em quando eu faço isso. Poxa, eu acabei anotando o texto errado. Eu anotei como João 15, mas não é João 15. Eu perdi o texto aqui, irmãos. Me perdoem. De qualquer maneira, o texto estava dizendo que o Senhor Jesus, ele deveria em tudo cumprir o que a lei estava dito. E lá em João 19 mesmo, quando Jesus é apresentado a Pilatos, os fariseus, eles dizem que ele deveria agir de conformidade com a lei. Que Jesus foi condenado e ele deveria ser condenado e entregue, porque na lei deles o Senhor Jesus tinha cometido uma impropriedade. Então, o Senhor Jesus foi condenado, mesmo que falsamente, mas pela lei. Ele foi falsamente condenado, a acusação era falsa, as testemunhas eram falsas. No entanto, ele foi morto como condenado pela lei de uma maneira formal. E o próprio Pilatos, ao permitir a sua condenação, mesmo que lavando as suas mãos, ao validar aquela condenação dos judeus, estava botando ali um selo civil naquela morte de Jesus, autorizado. Então Jesus foi formalmente condenado e ele cumpriu toda esta lei, morrendo debaixo da lei pelo juízo dos homens e cumprindo todo o preceito sacrificial. Então o Senhor Jesus, em todo o tempo, foi obediente e foi seguidor e submisso à lei, tendo nascido sobre a lei, para nos resgatar que estávamos sobre a lei. Mas o grande propósito do nosso estudo de hoje é darmos uma olhada naquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou sobre a lei, naquilo que Jesus fala sobre a lei, para nós tentarmos entender essa relação da lei conosco, da lei de Deus em relação a nós na nova aliança. E eu queria convidar os irmãos para voltarmos assim, então, lá para Mateus capítulo 5, mais uma vez o Sermão do Monte, porque é lá que o Senhor Jesus diz, né, que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E quando, nesse mesmo texto, então, logo em seguida, ele passa a fazer uma
um contraste entre aquilo que era ensinado e o que ele estava ensinando. E nós precisamos entender essa relação. Então, lá em Mateus 5, o Senhor Jesus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. E ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lei precisa ser cumprida, ela precisa na sua totalidade a ser cumprida. E mesmo quando há desobediência da lei, ela cumpre o seu propósito, trazendo condenação, na verdade. Mas o Senhor Jesus diz então que a violação dos mandamentos é algo que Deus leva a sério, né? E assim ele diz no versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então aqui o Senhor Jesus passa a entrar e fazer aqui, a ensinar que a lei como os judeus viam no seu tempo, a lei como era ensinada por aqueles que eram tidos como os melhores cumpridores da lei, os escribas, né, aqueles que faziam as cópias e eram extremamente estudiosos das escrituras da antiga aliança, e os fariseus, que eram uma seita religiosa, um grupo religioso de homens que se dedicavam ao estudo e à transmissão das leis. Esse grupo, ele era um grupo de homens que eram tidos como aqueles mais elevados, os cumpridores da lei, os exemplos da lei. E o Senhor Jesus está dizendo que a justiça que Deus requer, que Deus exige, tem que estar muito acima. Irmãos, eu tenho que fazer mais uma pausinha rápida porque eu não conectei a minha bateria, está pedindo ali para eu conectar, vocês me perdoem um instantinho. Eu não saia daí, viu? Eu já retorno. Eu estou aqui, viu, irmãos? Ó, eu estou falando mesmo por trás da câmera aí, ó, mas estou por aqui. Não saia. Ok? Tá funcionando? Deixa eu... Ok? Tá... É isso aí, tô vendo aqui que tá funcionando. Me perdoem. É um erro... Estamos aqui um erro técnico, né? Problemas técnicos, mas já voltamos. Só um instantinho. Aí, eu acho que agora podemos continuar. Bom, depois futuramente, inclusive esses vídeos eles estão sendo gravados e o meu objetivo é reeditar, então vamos cortar todas essas partes aí da transmissão online, cortar os erros aí e os cortes no meio, as interrupções,
e colocar uma versão mais enxuta e mais direta, né? Só as partes que importam lá no canal do YouTube, e esses vídeos permanecerão lá para os irmãos, se quiserem ouvir de novo o estudo. Então, vamos voltando aqui. Estávamos falando, então, que o Senhor Jesus, ele está, então, confrontando o modo como os fariseus e os escribas da sua época viam a lei. E esse ponto é um ponto importante, porque nós temos que compreender aqui e ressaltar o fato de que o Senhor Jesus, ele não está condenando a lei, o Senhor Jesus não está nulificando a lei, como ele mesmo disse, não está revogando, e o Senhor Jesus não está colocando a lei como algo de segunda natureza, ele não está colocando a lei como algo inferior, ele não está colocando a lei como algo que ele desprezava, né, que não era o senso, como se o amor e a graça fossem superiores e a lei era algo inferior. Eu espero poder mostrar isso ao longo desse estudo com as evidências bíblicas, que o Senhor Jesus tinha uma autoestima pela lei e ele mesmo veio cumprir a lei. Quando o Senhor Jesus, então, a partir do versículo 21 desse texto, ele começa aquela sessão, né? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus, ele está contrastando, na verdade, não a lei da antiga aliança com uma nova lei que ele está estabelecendo. Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo. O que o Senhor Jesus está fazendo nessa sessão, quando ele está dizendo, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele está contrastando com a interpretação ou o conceito ou a forma de ver a lei da antiga aliança com o modo correto como essa lei deveria ser interpretada, não agora na nova aliança, mas desde sempre, como ela sempre deveria ter sido compreendida. Esse é o ponto que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Eu quero mostrar isso com alguns casos. Então, caso 1. Quando o Senhor Jesus usa aí 2 mandamentos, ele usa o 6º mandamento no versículo 21 e ele usa o 7º mandamento no versículo 24. É o não matarás e é o não adulterarás. Esses 2 mandamentos são mandamentos da lei de Deus. O Senhor Jesus não está absolutamente indo contra eles, nem os revogando. E eles eram de um conhecimento amplo da época do Senhor Jesus e ele está aqui apenas mostrando, por esse ponto, que aquela justiça dos escribas e dos fariseus, ela perdia o foco da lei. O Senhor Jesus está denunciando aqui, ou está apontando aqui para o erro do mero cumprimento formal, do legalismo, daquele que faz a forma e se esquece do conteúdo. Então, no 6º mandamento, não matarás, então só se você matar, você vai ser apresentado a um juízo, né? Ou vai receber julgamento. E o Senhor Jesus aqui está dizendo que, na verdade, o Pai Celeste vai nos julgar quando nós matamos também com o coração ou em pensamentos. Porque o espírito da lei, ele se reveste do mandamento positivo, que nós vamos ver depois, de amar o meu irmão, e que é oposto a odiá-lo, e o ódio, mesmo no coração, é matá-lo. Logo, o que se irar contra o seu irmão, e o que proferir insulto a ele, e quem o condenar, né, com as suas palavras, o chamando tolo, ele não está agradando a Deus, ele também será julgado. E aí o Senhor Jesus diz, então, quando você vem para adorar a Deus, cumprir aquilo que é a obrigação da lei, o aspecto formal, mas você lembra que você está, que é na verdade vertical, né, você e Deus, mas você lembra que tem uma dívida aqui horizontal, você com seu irmão, então deixa a obrigação vertical, resolve primeiro a horizontal com teu irmão, depois você vem e você me segue. E você vem e segue. Você vem e presta o seu sacrifício, você oferta ao Senhor aquilo que deve ser feito. Por quê? Porque não adianta você cumprir só o aspecto, a forma da lei, mas por dentro ou no teu interior, em outros aspectos da lei,
não está seguindo com todo o coração e com todo o temor. A mesma coisa se aplica ao 7º mandamento: não adulterarás. Você não adultera, mas se você olha com intenção impura para uma outra pessoa, então você já adulterou. Isso já é adultério, isso já é a quebra desse vínculo, pelo menos emocional, emotivo com o outro. E o adultério, na verdade, o ato em si do adultério, ele sempre começa primeiro aqui, né, no coração, e ele vai se desenvolvendo, se desenrolando, como quando a gente dá liberdade, quando alguém dá liberdade para isso na sua mente e se permite, e assim vai. O Senhor Jesus está dizendo que, então, a primeira questão dele com os escribas e fariseus e no modo da lei é a aplicação formal, legalista, sem seguir o princípio que está por trás. O segundo caso que o Senhor Jesus aponta dos fariseus em relação à lei e do modo como os judeus viam na sua época, muito claro ensinado por estes mestres da lei, está no versículo 33, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O Senhor Jesus passa a falar então aqui de juramentos, e de fato a Escritura diz para não jurar falso, e ela, em alguns textos, ela estabelece o modo como você tem que jurar. Você não pode jurar por coisas que há na terra, nem no mar, nem nos céus e tal. Você tem que fazer juramento e você precisa cumprir as suas palavras. O Salmo de número 15, fala exatamente de que, quem subirá no teu monte, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata, aquele que promete, que faz um voto com dano próprio e não se retrata. Isso agrada a Deus. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui no versículo 15 é de uma segunda situação, que é a banalização do cumprimento da lei. Então, quando um judeu tinha que falar algo ao seu irmão que ele estava meio incrédulo, ele fazia um juramento por Deus, como se a sua palavra tivesse pouco valor, ou a sua credibilidade dependesse do seu juramento a Deus. Então o Senhor Jesus diz que você não deve fazer juramento por nada, e os judeus também começavam a jurar por Jerusalém, pelo altar, começavam a jurar por um monte de coisa. Ele diz: olha, não jure, você não precisa ficar jurando. E a ideia era de que, assim, quanto mais importante a coisa que você jurasse, mais séria ela era a sua palavra, o que botava em xeque a credibilidade. Se você jurasse por algo algo que você não gostasse, aquilo mostrava que talvez esse seu juramento não fosse muito válido, e que você não estava realmente dando muita fé acerca daquela palavra sendo dita. Então o Senhor Jesus está condenando aqui a banalização da lei. Ele diz: você tenha só uma palavra, assim, seja sim, sim, e não, não. Então esse é o segundo caso. O primeiro caso é o cumprimento formal. O segundo caso, a banalização do cumprimento da lei. O terceiro caso que o Senhor Jesus aponta aqui nesse texto como caso de condenação, e o caso de má interpretação ou má uso da lei por parte dos fariseus, está no versículo 38, quando o Senhor Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Veja só, esta lei, olho por olho, dente por dente, ela chamada lei do talião, ela está registrada na lei de Moisés. É um princípio que Deus deu, olho por olho e dente por dente. Ela está registrada lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Ela está estabelecida como um princípio dado por Deus. Jesus, então, aqui está negando um princípio da lei de Moisés. Ele está revogando esse princípio, estabelecendo um novo. O que ele está querendo dizer? É que na antiga aliança as pessoas se relacionavam de uma maneira mais legalista, agora na nova aliança nós nos relacionamos por amor.
Absolutamente não, essa interpretação é errada. O que o Senhor Jesus está dizendo e confrontando aqui é a má aplicação da lei, a má interpretação da lei. Porque essa lei do talião, essa lei do olho por olho e dente por dente, ela deveria ser aplicada simplesmente nos juízos civis quando havia um crime ou uma quebra de lei. Quando alguém fosse condenado, depois de passar por um julgamento com testemunhas e com provas, e ele fosse então condenado por algo, a pena que seria estabelecida para essa pessoa seria auferida, né? O fiel da balança seria o talião, olho por olho e dente por dente. Este princípio de olho por olho e dente por dente, ele não deve ser aplicado de nenhuma maneira, nem na antiga aliança deveria ser aplicado, para relacionamentos pessoais, para o modo como nós tratamos o nosso irmão, no nosso dia a dia. Como nós veremos daqui a pouco, o amor ao próximo sempre foi o cumprimento da lei, mesmo na antiga aliança. Um judeu sempre teve que amar o seu irmão, ser misericordioso, bondoso com ele. Então, quando você pega o texto da lei, olho por olho e dente por dente, que está num contexto de juízo, de tribunal, de penalidade proporcional, e você aplica isso ao relacionamento, você está pegando a lei que é boa, que é justa, que vem de Deus, que é um princípio de Deus, mas está utilizando de maneira errada. Este é um exemplo de má aplicação. Essa lei do talião, por exemplo, lá no texto de Deuteronômio 19, ela é aplicada de uma maneira bastante interessante. Quando, por exemplo, uma testemunha falsa se apresenta no tribunal, trazendo uma acusação contra outrem, mas essa acusação não se sustenta, essa acusação não pode realmente ser comprovada, e depois descobre-se que essa testemunha é uma testemunha falsa, o texto bíblico diz que ela deve receber a punição do pecado que ela está apontando no outro. Olha só. Então, se alguém estava acusando o outro de roubo, e ela não conseguiu realmente mostrar isso, ou era uma acusação falsa, ela é que vai então receber a pena por roubo, a pena devida. De modo que, então, depois de estabelecer essa lei, lá em Deuteronômio 19, 21, 22, o Senhor Deus diz, é para que não haja malignos nem maldosos, e para que o mal não se alastre em Israel. Ou seja, a ideia da punição é a ideia de um juízo justo, mesmo do tribunal de homens, que podem ser falhos, para que não se permita o alastramento da maldade. É um princípio bíblico, porém, ela não deveria ser utilizada nos relacionamentos pessoais. Mas os fariseus estavam dizendo, olho por olho e dente por dente. O Senhor Jesus diz que, então, se alguém nos pedir algo, nós devemos dar além. E se alguém nos demandar fazer algo, a gente tem que tentar ir ainda além do que ele nos demanda. Nós não devemos voltar as costas àqueles que não têm nada para nos oferecer. Nós devemos ajudar aqueles. E aí vai além ainda, há um último caso, e esse último caso ele é mais grave, porque esse último caso é um acréscimo à lei, a alteração à lei. Então nós vimos um primeiro caso aqui da lei, em que os fariseus estavam cumprindo de maneira só formal, legalista, cumprindo a capa da lei, mas deixando o espírito da lei. Um segundo caso em que os fariseus, os escribas da época do Senhor Jesus, eles estavam banalizando a lei, cumprindo a lei de uma maneira bastante natural e sem sentido, sem temor, apenas banalizando a lei. Vimos um terceiro caso em que os fariseus estavam aplicando má lei, e pior agora, o quarto caso é no versículo 43 de Mateus 5, quando o Senhor Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. De fato, a expressão amarás o teu próximo, ela é uma expressão bíblica. Nós veremos, sempre esteve na lei de Deus o dever de obrigação e de amor ao meu próximo. Mas por aquela má compreensão do olho por olho e dente por dente, muito provavelmente os judeus então aplicaram o inverso desta lei do amar ao próximo. Se você ama o seu próximo, mas se você odeia o seu inimigo, então para eles você estaria cumprindo a lei. O Senhor Jesus, porém, estabelece
O Senhor Jesus, porém, mostra que essa é uma interpretação errada e uma aplicação errada. Este é um acréscimo à lei. Veja, a expressão amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ela não existe na lei em lugar nenhum. Nos outros casos, tudo aquilo que foi dito está na lei. Não matarás, está lá em Êxodo 20. Não adulterarás, está lá também em Êxodo 20. Não jurarás, está lá em Números 30, em Deuteronômio 23. Olho por olho e dente por dente, está lá em vários textos, como nós falamos, Êxodo 21, Levítico 24, Deuteronômio 19. Amarás o teu próximo, está lá em Levítico 19, 18. Mas odiarás o teu inimigo, não está em lugar nenhum da lei. Não existe em toda a antiga aliança nada que diga odiarás o teu inimigo. Este é um acréscimo que na cultura dos escribas, dos fariseus, do estudo da lei, foi feito por uma inversão. Se você tem que amar o seu próximo, logo aquele que não é o seu próximo, o seu irmão, o seu vizinho, ele pode ser odiado. É uma extrapolação, é um ir além. Então veja que quando o Senhor Jesus está nessa sessão, fazendo esse contraste entre ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está diminuindo o valor da lei e nem tampouco está dizendo que aquela lei antiga, ela foi agora abrogada, foi revogada, ela não tem mais sentido, ele está estabelecendo uma nova lei. O Senhor Jesus está corrigindo, na verdade, os homens da sua época ao modo errado como eles se relacionavam e compreendiam a lei. Eles cumpriam ela de uma maneira legalista, eles cumpriam ela de uma maneira banal, eles cumpriam ela de uma maneira errada e eles acrescentavam a lei. Então, o Senhor Jesus está mostrando que a relação dos fariseus e dos escribas, essa justiça dos escribas e dos fariseus, ela de nenhuma maneira refletia o espírito da lei, ou o propósito da lei que havia sido dada por Deus. O Senhor Jesus, ele mesmo era um cumpridor da lei. Este caso é um caso, há um caso muito interessante que a gente pode mostrar nisso, porque lá em Lucas 18, o Senhor Jesus se encontra com um jovem rico, né? E aí o jovem rico pergunta, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz assim, segue os mandamentos. Segue os mandamentos. O que mostra que o Senhor Jesus não está menosprezando o propósito dos mandamentos. Na verdade, é um sentido mais profundo aqui, né? De que se fosse possível o homem cumprir todos os mandamentos, ele seria salvo por eles, né? Semelhantemente ao que Paulo diz lá em Romanos 10, 5. Mas nós não vamos entrar aqui nesse aspecto. A questão mais fundamental é que o Senhor Jesus tem um zelo pelos mandamentos e ele entende, se você seguir os mandamentos, a lei, você vai poder ser salvo por eles. Se você seguir com perfeição, você será salvo por eles. Se você quer herdar a vida eterna, você pode ser salvo por eles. Alguns interpretam até que o Senhor Jesus está dizendo aqui que aquele que segue os mandamentos está demonstrando evidência da graça de Deus na sua vida, não como causa de salvação, mas como evidência de salvação. É uma possível interpretação. De qualquer maneira, o Senhor Jesus responde, ele, claro, vai fazer aqui uma espécie de vai atrair o jovem rico para dar-lhe uma lição bastante dura e difícil, que ele não vai aceitar com facilidade, mas o Senhor Jesus não está omitindo, nem mentindo, nem falando nada errado, quando ele diz assim, segue os mandamentos. Veja, não adulterarás, 7º, não matarás, o 6º, não furtarás, o 8º, não dirás falso testemunho, o 9º, honra teu pai e tua mãe, o 5º. Então Jesus fala os 5, 6, 7, 8 e 9. Falam 5 mandamentos da lei, 5 mandamentos que diz respeito ao seu próximo. É claro que o jovem rico, nós sabemos, ele negligenciava os primeiros mandamentos da primeira tábua, principalmente o primeiro mandamento, não amarás a Deus, não terás outros deuses diante de mim, e o 9º mandamento, né, o não desejar algo.
muito, mais do que qualquer outra coisa, né? A cobiça. Mas o Senhor Jesus, inclusive, dá a ele uma espécie de lei, né? Não é uma lei universal e não é uma lei que se aplica a todos, mas o Senhor Jesus dá a ele um mandamento. Ele falou, isso tudo eu tenho seguido, o que me falta? Então falta uma coisa te falta, vai e vende tudo que tu tens e segue-me. Esse é um mandamento, vamos dizer, aquele era um mandamento para aquele jovem rico naquela hora, que refletia o espírito total da lei de Deus e do desejo de Deus para a sua vida. O jovem rico não seria salvo por vender os seus bens. A salvação para o jovem rico e a vida eterna não viriam pela obra de caridade que ele faria. Não era uma questão de fazer bem aos pobres. Mas a questão fundamental é que essa ação do jovem rico em livrar-se dos seus bens refletiria, de fato, o seu desapego daquela idolatria, daquele Deus que estava no centro do seu ser, que eram as suas riquezas. E desapegando-se deles, ele então seguiria o Senhor Jesus. Ele mostraria que seguir ao Senhor Jesus era muito mais importante do que as suas riquezas. Isso o vender é uma ação concreta, é uma lei, é uma obra, né? É uma boa obra que vem por meio de um mandamento. Mas não é isso que daria vida eterna ao jovem rico. A vida eterna viria pela fé de que seguir ao Senhor Jesus é a coisa mais importante. Para isso, antes ele precisava deixar essa riqueza de lado. Então o Senhor Jesus mostra, por esse breve exemplo, que ele tinha em alta conta a lei, e há outros textos que nós poderíamos mostrar, e depois vamos falar um pouquinho mais, mas de modo geral podemos crer que o Senhor Jesus tinha sim esse respeito pela lei, ele não menosprezou a lei. É importante lembrarmos aqui, então, que a lei de Deus, dada aqui, lei de Deus dada a Moisés, a antiga lei, a lei mosaica, ela sempre, a lei da antiga aliança, sempre, em todos os seus preceitos, ela sempre teve por trás de si o conceito de devoção, de fé e de amor. Fé, temor e amor. Esses três princípios sempre estiveram por trás de todos os mandamentos. Os judeus dizem que há na lei, né, da antiga aliança 613 preceitos, né? E você precisa seguir, alguém precisa seguir esses 613 mandamentos que são dados por Deus. E os judeus estão tentando seguir essa lei, né, e se baseando nesses 603 mandamentos, que são os mandamentos da antiga aliança ainda. Porém, o que o Senhor Jesus quis mostrar para os fariseus e para o povo da sua época é que a lei em si, o cumprimento da lei, ele nunca foi um meio que Deus estabeleceu para justificação dos homens, nem tampouco era o desejo de Deus que os homens cumprissem a lei apenas por cumpri-la. O Senhor Jesus está com o seu ensino acerca da lei, evidenciando aquele espírito que está por detrás do cumprimento da lei, que envolve naquele que teme a Deus e segue os seus mandamentos, a sua fé e o seu amor. Então, temor, fé e amor sempre estiveram por trás. No Salmo 119, que nós lemos no último estudo, e vimos brevemente ali, o salmista diz 3 vezes, né? Quanto eu amo a tua lei. No versículo 97, no 113 e no 163. Porque a lei envolve amar, não é só você cumprir a lei. Porque a lei, ela revela o legislador, quem Deus é. E quando você ama a Deus, você ama as coisas de Deus, e você segue as coisas de Deus. Então, seguir a lei é fazê-la com amor. É engraçado que
muitas pessoas veem a lei como realmente um fardo pesado. E a lei não é um fardo pesado. O modo como nós seguimos a lei pode ser um fardo pesado. Mas a lei em si, ela não é um fardo pesado. A lei em si, ela é o bom mandamento do meu pai. Então, quando um pai, ele diz assim, meu filho, não quero que você vá em tal lugar ou faça tal coisa, nós, como filhos amados, deveríamos dizer assim, tá bom, meu pai, que bom, que ótimo, não vou mesmo, obrigado por me instruir, meu pai. Percebendo assim o amor do nosso pai, que nos instrui, certamente para evitar um problema, uma dificuldade, nós deveríamos amar o nosso pai de volta, cumprindo aquela lei que ele nos deu. Não, eu não vou realmente lá. Mas muitas vezes a nossa reação é a reação do filho, né? E aqui os filhos adolescentes principalmente, né? Que acham que sabem mais. Então eles olham a lei e eles pensam assim, a lei é limitador, se o meu pai não falasse não para eu não ir, eu podia ir e ser feliz, ia me alegrar, mas agora que eu não posso, então eu não posso, né? Então vou seguir, porque o meu pai falou, eu tenho que seguir. Bom, conquanto obediência, mesmo sem muita afeição, né? Sem muita alegria, é sempre bom, obediência é sempre bom de qualquer natureza, mas a verdadeira obediência que agrada a Deus é a obediência do amor, daquele que compreende, a obediência amorosa, daquele que compreende o amor do Pai ao dar uma lei, a direção do Pai ao dar uma lei. E este foi sempre o espírito da lei. O Senhor Jesus sempre, e em toda a sua carreira terrena, mostrou esse espírito da lei. O que ele está corrigindo aqui nos fariseus, como nós vimos, é o fato deles usarem a lei legalisticamente, banalizando, acrescentarem a lei, darem a sua interpretação à lei, mas não seguirem o espírito da lei que agradava ao Pai. Tanto que no capítulo logo em seguinte, no capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, né? O 6:1. E ele vai falar de esmolas, do jejum e da oração, porque os fariseus, eles faziam todas essas coisas não para agradar a Deus, eles faziam para serem vistos pelos homens e reconhecidos por eles. O que mostra que a sua religião, sua prática religiosa nunca teve o propósito de agradar a Deus. Irmãos, isso não é diferente conosco hoje. Quando nós estamos praticando aquilo que Deus manda, mas nós não estamos atingindo o centro disso, que é se agradar em Deus e ver o seu amor para conosco nessa lei, nós estamos perdendo completamente o sentido da obediência e nós estamos incorrendo talvez em farisaísmo ou hipocrisia. No mínimo, a obediência vai nos beneficiar de alguma maneira, porque nós não vamos cair em pecado e vamos ser assim privados não, vamos ser assim livres de problemas e dificuldades maiores, mas nós não vamos ter paz no nosso coração, né? Porque a lei, ela deve expressar, a lei expressa o amor do nosso Pai para conosco, que diz, olha, ande por aqui, esse é o bom caminho, do Pai que nos ama e quer nos ver no bom caminho. E é nesse sentido que a lei deveria ter sido cumprida pelos judeus, e não foi, na época de Jesus também não foi. Mas isso não era algo novo, porque o próprio Deus já havia advertido isso em outras vezes, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 1, ele adverte o povo de Deus, o povo da sua época, aí ano 750, 800, né, 8 séculos antes de Jesus, aqui, antes do cativeiro babilônico, tentando advertir o povo de Deus, que o Senhor não estava se agradando do modo como eles estavam cumprindo a lei de Deus, né? Lá em Isaías 1:11 ele diz assim, Deus falando por meio de Isaías diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto do holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Ele diz assim no versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs. Veja, quem estabeleceu o oferecer, quem estabeleceu que agrada a Deus
oferecer estes sacrifícios foi o próprio Deus. Quem estabeleceu as ofertas foi o próprio Deus. A lei do sacrifício, das ofertas, foi dada por Deus a Moisés no Sinai e deveria ser praticada pelo povo. Mas a questão não são as ofertas, não é o modo como é feito. A questão são as ofertas vãs. Por quê? O texto bíblico diz abaixo, logo abaixo, versículo 13, Isaías 1,13. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Que iniquidade? A iniquidade necessariamente no cumprimento da lei, não. É a iniquidade que o povo fazia nas suas casas e trazia consigo quando só seguia a Deus de uma maneira formal. Jesus diz assim: estou cansado de sofrer essas cerimônias vãs que vocês me dão. De outro modo, o que Deus quer? E aqui ele faz uma proposta nesse mesmo texto. Ele diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Veja o que Deus quer. Primeira coisa é interior, que eles se limpassem interiormente, que eles se purificassem, e depois que eles começassem a aplicar isso na sua vida, cuidando dos órfãos, das viúvas, um aspecto interno e um aspecto externo. Ou seja, Deus não queria a sua lei, o mero cumprimento da sua lei. Isso fica também igualmente claro no livro do profeta Oséias, quando lá em Oséias, o Senhor Deus, Oséias 6, versículo de número 6, o Senhor Deus diz assim: pois misericórdia é o que quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Veja, Deus quer misericórdia e não um mero sacrifício. E Ele quer um conhecimento dEle, uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele que envolve daí santidade, pureza, a compreensão da lei como um amor, mais do que o mero sacrifício do holocausto. Assim, então, irmãos, o apóstolo Paulo conclui lá em Romanos 13 que o cumprimento da lei é o amor. Toda a lei, portanto, ela se resume em amor, e é isso que o Senhor Jesus ensina lá em Mateus 22, quando ele é inquirido. E nós conhecemos bem esse texto. Jesus está sendo testado, né, pelos mestres da lei, que querem de alguma maneira derrubá-lo em alguma das suas falas, em algum princípio, achar alguma falha nele. E eles perguntam assim ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, né? Diz, desculpe, a partir do versículo 36. Jesus já tinha sido inquirido pelos saduceus, né, acerca da ressurreição e tal, e o Senhor Jesus tinha dado uma resposta, e eles ficaram calados, sem poder responder, sem retrucar. E aí então os fariseus agora se apresentam, uma vez que os saduceus não conseguiram pegar Jesus em nada, os fariseus se apresentam e dizem: mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? O maior de todos os mandamentos, né? Versículo 37 de Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Veja que o Senhor Jesus aqui estabelece que toda a lei, ela, de certo modo, ela resulta em amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 13 que o cumprimento do mandamento é o amor. Ele está dizendo mais ou menos, ele está dizendo, na verdade, lá em relação ao irmão, mas é neste espírito. O maior de todos os mandamentos é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É Deus em primeiro lugar, não terás outros deuses diante de mim. É colocar a Deus em primeiro lugar e é amá-lo.
Ninguém coloca Deus em primeiro lugar se não o ama. Porque o mero formalismo, mesmo que alguém pareça ser religioso ou pareça ter zelo pelas coisas de Deus e que elas sejam importantes para a sua vida, mas ela revela a idolatria, né, da própria religião. O formalismo é a idolatria da religião e não é amor a Deus. O amor a Deus, ele é um princípio que não pode ser necessariamente quantificado de uma maneira concreta, objetiva. Mas todo aquele que ama a Deus segue a sua lei. Então ele pode ser medido de certa maneira, e esse é um dos propósitos da lei que nós vamos ver em próximos estudos. Mas o Senhor Jesus vai além na resposta. Ele diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja então que o Senhor Jesus ele cita primeiro Deuteronômio 6:5. É um texto da lei de Moisés. Amarás o teu Deus. Não é algo novo, o Senhor Jesus não está trazendo algo novo, já estava registrado lá, está no texto da lei. Lá em Deuteronômio 6:5, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí é onde ele diz, né? Estes mandamentos estarão no teu coração e tu ensinarás a teus filhos, né? Você ama Deus, você guarda no coração, você ensina os seus filhos, é o princípio lá. E quem não ama a Deus, não tem no coração, não vai poder ensinar os seus filhos. Mas o princípio é amar a Deus, é o desejo de agradar a Deus, é o relacionamento com Deus. Esse é o maior de todos os mandamentos. E o segundo mandamento que o Senhor Jesus cita, lá em Levítico 19:18, ele é um mandamento que parece novo, né? Um mandamento da nova aliança, um mandamento de agir com graça com o nosso irmão, de amá-lo, mas não é nada novo, já estava lá prescrito e descrito que um judeu deveria amar o seu irmão, que um judeu deveria tratá-lo com honra, que um judeu deveria privilegiá-lo antes de privilegiar a si mesmo. Então o texto bíblico lá de Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Versículo 17, o anterior diz assim: não aborrecerás o teu irmão no seu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Veja, se o teu irmão estiver errando, você vai repreendê-lo, mas vai continuar amando, e você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Você vai tratar o seu irmão daquele modo como você deveria ser, na melhor das hipóteses, tratado. Não é como você quer ser tratado, mas é como Deus trataria você na melhor das hipóteses. Então você trata o seu irmão segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão do nosso sentimento pessoal e próprio. Assim nós devemos tratar o nosso irmão. E o Senhor Jesus, ele mostra que estes dois mandamentos, ele diz assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui o Senhor Jesus está dizendo lei, no sentido de lei de Moisés, e profetas no sentido de livros proféticos, as duas categorias de livros da antiga aliança, né? Então, o Senhor Jesus está dizendo, olha, a Bíblia toda, resumindo, depende de amar a Deus e amar o seu próximo. E, na verdade, a lei, ela é a quantificação desse amor. Embora o mero cumprimento da lei não implique em amor, mas todo o que ama segue a lei. E o Senhor Jesus mostra a isso. Jesus não se levantou contra a lei no seu tempo, mas contra o modo como os fariseus seguiam a lei. Lá em Mateus 22:29, ele diz assim, que eles erravam porque eles não conheciam a Escritura, nem o poder de Deus. Jesus não está dizendo que eles não sabiam o texto da lei. Eles sabiam muito bem o texto da lei. É que eles não compreendiam o seu uso. E Jesus não está querendo dizer assim, olha, eu vou trazer uma nova lei que vocês não conhecem. Jesus está cumprindo esta mesma lei que os fariseus, os escribas, os judeus da sua época não compreenderam e por isso deixaram de cumprir. O Senhor Jesus, em outro texto, lá, um texto bastante longo e comprido, lá de Mateus 23, ele vai
trazer várias condenações aos escribas e fariseus. O Senhor Jesus vai chamá-los naquele texto de uma maneira muito peculiar aqui, até curiosa. Ele vai chamar de sepulcros caiados. Ele chama eles de guias de servos, de ave de rapina, de hipócritas. E no 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O problema dos escribas e fariseus, em relação à lei, não era este seu zelo em cumprir a lei, mas era em cumprir a lei, primeiro, que eles estabeleceram, esta lei da sua interpretação, esta lei que não era a verdadeira lei de Deus, porque ela era uma interpretação ou banalizada, ou legalista, como nós vimos, ou acrescentada, um acréscimo. E o segundo problema dos fariseus é que eles não cumpriam com o desejo de agradar a Deus, mas eles cumpriam com o desejo de justificar a si mesmos, ou de que eles mesmo, pelo cumprimento da lei, se tornassem agradáveis a Deus ou agradáveis aos homens. Eles seguiam a lei não por amar a Deus, o doador da lei, mas por seguiam a lei porque eles queriam fazer de si mesmos homens justos, homens bons. Veja, então, irmãos, eu estou concluindo esse nosso estudo aqui. O Senhor Jesus, ele de nenhuma maneira teve uma perspectiva negativa acerca da lei de uma maneira absoluta, mas principalmente da lei no sentido de lei de Moisés. Ele não, de nenhuma maneira veio abrogar, ele não veio anular a lei de Moisés, ele veio, como ele disse, cumprir. E o Senhor Jesus nunca trouxe uma visão negativa da lei. O Senhor Jesus nunca trouxe uma visão inferior da lei ou secundária. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele mostra o seu grande respeito pela lei quando ele diz e reconhece que a lei ela é amor e ela se cumpre em amor. E ele mesmo nunca quebrou nenhum daqueles mandamentos da lei de Moisés. Em toda a sua vida, o Senhor Jesus seguiu tudo, desde o seu nascimento, sendo circuncidado, sendo apresentado para o sacrifício, fazendo o seu bar mitzvah na idade certa, saindo da sua casa aos 30 anos, como era comum e o que era respeitoso, e seguindo todos os preceitos, fazendo as cerimônias pascais, como nós vimos, o Senhor Jesus segue a lei de Moisés, fazendo exatamente aquela cerimônia pascal, seguindo como a lei seguia. Em tudo isso, o Senhor Jesus mostra que ele não veio trazer uma nova lei, e o Senhor Jesus não veio menosprezar a lei de Moisés. O que o Senhor Jesus questiona, principalmente na relação dos fariseus, é o modo como eles viam a lei. Bom, irmãos, eu quero concluir, então, o nosso estudo fazendo uma breve aplicação. O nosso problema, muitas vezes, é em relação à lei, as nossas questões em relação à lei não estão relacionadas ao caráter e à essência da lei, mas o modo como nós tratamos a lei, algo que eu já falei aqui hoje. Porque muitas vezes nós usamos a lei da maneira errada. Nós queremos usar a lei para o nosso favor, para nos justificar, para nos dar direitos, ou nós queremos usar a lei para aumentar a nossa autoestima, porque nós queremos nos sentir bem, ou nós já erramos tanto e queremos assim compensar um pouco do nosso erro. Nós usamos a lei como uma imposição sobre nós de algo que nos proíbe de fazer algo que nós poderíamos fazer, se aquilo não... Nós usamos a lei e nos relacionamos com a lei de uma maneira muito errada, e não é o que a Escritura nos ensina. O Senhor Jesus nos mostra isso, que Ele se agrada de fazer a vontade do Seu Pai,
que ele faria e ele se submete por amor, por voluntariedade. E o povo de Deus é assim. O povo de Deus deve amar a lei de Deus, inclusive as proibições e aquelas instruções que parecem mais duras e mais difíceis. Nós devemos amá-la porque amamos esse nosso Deus, crendo que esse nosso Deus nos deu essa instrução e ela é para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Veja, irmãos, quando Deus nos instrui acerca de algumas coisas, como por exemplo no dia de hoje, na guarda do domingo, desse dia santo, e você está aí em casa, de quarentena, tem estado em casa todos esses dias, e parece que o dia de hoje não é muito diferente dos outros dias, mas Deus está nos dizendo que nós devemos fazer desse dia, o dia do Senhor, um dia especial, porque lhe agrada e porque, de certo modo, isso será para nós também um renovo, uma renovação espiritual, um benefício. O nosso Pai quer nos encontrar conosco de uma maneira especial nesse dia e quer que nós lhe dediquemos mais do que nós lhe dedicamos nos últimos dias, e Ele quer que com isso nós estabeleçamos esse relacionamento de amor. Não é uma questão de cumprimento de regras, entendeu? Não é uma questão de legalismo, embora há coisas que nós não devamos fazer realmente nesse dia, e eu acredito que se fizermos estamos quebrando o espírito desse dia e o espírito dessa lei. Mas a questão fundamental aqui, mais importante, irmãos, é que a gente compreenda, por exemplo, essa lei do mandamento de guardar esse dia, um dia santo, como uma expressão do amor de Deus para conosco e cumpri-la como uma expressão do nosso amor para com o nosso Deus. Porque, de fato, esse é o espírito da lei. Este é o foco da lei. É que nela nós nos encontremos com Deus. E que, ao segui-la, nós, filhos submissos, demos assim uma resposta de amor ao nosso Deus. E a gente contemple o nosso Deus na sua beleza. É por isso que o salmista diz que os mandamentos do Senhor, a sua lei, ela é mais preciosa do que ouro, e ela é mais doce do que o mel. Quer dizer, a lei de Deus, ela é melhor do que uma sobremesa deliciosa, gostosa, aquela sobremesa preferida, o que era o mel, um artigo de luxo da época. Quer dizer, a lei de Deus, ela é algo deleitoso, ela não é um fardo pesado, porque o que está por detrás da lei é o Deus que deu a lei. É o Deus que nos ama, é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E é este Deus que nós devemos amar, e amando a Ele, amamos a sua lei e nos tornamos obedientes a ela. E vemos nela parte da sua graça, que é o que nós trataremos logo em seguida.